Aleluias. Graça e paz, amados e amadas do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, meus amados. Sejam todos bem-vindas, minhas amadas, a mais uma adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entra aí, meu amado e minha amada, dando glória. Entra dando aleluia. Glorifica, meu amado, glorifica, minha amada. Oh, glória a Deus e aleluias. É mais uma noite de oração. É mais uma noite de adoração. Aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluias. Então compartilhe, meu amado. Compartilhe, minha amada. E faça parte, oh glória a Deus e aleluia, deste canal. Do canal Michele Souza Oficial. Vamos orar, vamos adorar, vamos glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Seja bem-vindo, Alan. Seja bem-vindo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos aí, meu amado e minha amada. Amém? Compartilhe. Compartilhe com mais 7 pessoas. Seja esse missionário, essa missionária de Cristo. E convide para estar aqui na oração. Oh, glória a Deus. Aleluia. Junto conosco. Adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seja bem-vindo, Como é seu nome? Valdeci? Seja bem-vindo, Valdeci. Graça e paz. Irmão Lima, seja bem-vindo, irmão Lima. A graça e a paz, meu amado. Sejam todos bem-vindos aí, amém? Deixa eu compartilhar, amém? Deixa eu compartilhar. Vamos compartilhar, vamos convidar para estar adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que é, que era e que há de vir. Oh, aleluias, glória a Deus. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Compartilhe, meu amado. Compartilhe, minha amada. Aleluias. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Seja bem-vindo, Rodrigo, meu moderador, graça e paz. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Seja bem-vindo, Tiago. Graça e paz, meu amado. Seja bem-vinda, Bel Alves. Graça e paz, minha amada. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, meus amados e amadas. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, oh aleluias, consagramos todo o nosso ser a Ti. Seja bem-vindo, Juan. Seja bem-vindo, meu amado, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos aí, meus amados e amadas. É mais uma adoração, é mais uma noite de oração aqui no canal Michele Souza Oficial. Então entra aí, meu amado e minha amada, dando glória. Entra glorificando, exaltando aquele que é, que era e que há de vir. Oh, aleluias. Glorifica, meu amado, glorifica, minha amada. Aleluias, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus, Ele é justo, meu amado.
E Ele não toma o culpado por inocente, e muito menos o inocente como culpado. Ele cuida de ti. Fala aí, meu amado e minha amada, toma posse dessa palavra, escreve, dê legalidade aos céus e diga: o Senhor cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha família, Ele cuida da minha vida, da minha saúde, Ele cuida de mim. Aleluias. Você crê, meu amado, você toma posse? Se você crê e toma posse dessa palavra, escreve de legalidade dos céus. Seja bem-vinda, Sara Feira. Seja bem-vinda, minha amada, graça e paz. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Graça e paz, meu amado. Amém. Amém. Glória a Deus, amém? Eu creio e tomo posse dessa palavra. O nosso Deus é fiel, amém? E não existe outro Deus perfeito, maravilhoso como o nosso Deus. É mais uma noite de oração. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos abrir esse culto online. Vamos abrir esse culto online, meu amado. Vamos orar, vamos falar com Deus. Mas antes de nós orarmos, abra aí, você que tem Bíblia, abra aí Neemias capítulo 1. Porque hoje, nessa noite, nessa virada de madrugada, oh glória a Deus, aleluias, o Senhor, meu amado e minha amada, vai falar contigo. O Senhor vai falar contigo através da palavra de Neemias capítulo 1. Você crê, você toma posse? Deus vai falar contigo através da sua palavra. Aleluias. Por que, meu amado e minha amada? Porque o que devemos fazer diante de notícias que chegam até as nossas vidas? O que fazer quando recebemos notícias que entristecem o nosso coração, que nos deixa, meu amado e minha amada, abatidos, que nos traz o que é opressão? O que fazer, Michel, diante de notícias ruins? O que devemos fazer? Amém, meu amado e minha amada? E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar através da palavra de Deus. Deus vai falar aí contigo, meu amado e minha amada, através da sua palavra. Amém? Você crê, você toma posse? Porque para Deus não existe nada, diácono, impossível. Diácono Ronaldo. Para Deus não existe nada impossível. Para mim e você pode até existir. Porque nós somos seres humanos, somos falhos. Mas para o nosso Deus, o nosso Redentor, que vive e reina, não existe nada impossível. Você crê, você toma posse? Então escreva aí, dê legalidade dos céus e diga: eu creio, eu tomo posse dessa palavra. Não existe nada impossível para Deus. Porque aquilo que é impossível para mim, aonde a minha mão não alcança, as mãos do Senhor, ela alcança. Você pode, meu amado e minha amada, não alcançar o coração daquele homem, o coração daquela mulher, o coração daquele jovem ou daquela criança. Mas o nosso Deus, o autor da nossa fé, Ele alcança. Ele alcança corações. Ele alcança, meu amado e minha amada. E Ele aquebranta, amém? E Ele transforma. E Ele lapida. E Ele cura. E Ele sara. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E não existe nada impossível para o nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Antes de trazermos a reflexão dessa palavra. Obrigada, Rodrigo, meu moderador. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deixa eu ajoelhar, amém? Eita, glória a Deus e aleluias.
Pegue na minha mão e vamos juntos caminhar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Compartilhe, meu amado, compartilhe, minha amada. Convide mais 7 pessoas para estar aqui na oração da madrugada junto conosco, amém? Da noite, já virando para a madrugada. Compartilhe, meu amado e minha amada. Convide para estar adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar. Seja bem-vindo, James Lopes. Eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Oh, Senhor, se revela a nós nessa madrugada de oração, nessa noite de oração, meu Pai. Se revela a cada um de nós que nos encontramos aqui, Senhor. Ah, Pai amado, Pai querido, Pai fiel. Oh, glória a Deus e aleluias. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu dobro os meus joelhos, Senhor Jesus. Eu dobro os meus joelhos e clamo a Ti, meu Pai, pela vida deste homem, pela vida dessa mulher. Eu clamo a Ti pela vida de cada um que se contrair nessa noite de oração, meu Pai. Oh, glória a Deus e aleluias. Porque a Tua palavra diz, meu Deus, que aonde houver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se fará presente. E eu creio, meu amado, que o Senhor está presente aqui nessa noite. E eu te peço, Pai, que diminua eu, o Senhor cresça, Pai, e apareça nessa noite de oração, neste culto online. Ah, Pai amado, Pai querido, Pai fiel, eu te entrego, Pai, nesta noite de oração, as nossas vidas diante de Ti. Diante de Ti, meu Pai, eu coloco, meu Pai, as nossas vidas. Ah, Pai, alcança, Senhor, alcança esses corações, alcança essas mentes, meu Pai. E vai nos revestindo, Senhor, com Tuas armaduras espirituais de Efésios 6:10, Pai. Ah, vai quebrando o arco, vai cortando a lança, vai despedaçando a carruagem de fogo e vai desfazendo aí de todo o mal, Senhor. Que nenhuma arma forjada, preparada contra a nossa vida, a nossa família, venha prosperar, venha prevalecer, meu Senhor. Mas brinda a nossa mente, Senhor. Brinda o nosso coração, meu Pai. Brinda, Senhor, e repreende agora toda seta maligna, todo dardo inflamável do maligno, que caia por terra agora em nome de Jesus. Cerca, Senhor, nossa vida, cerca a nossa família, meu Pai, com muros de fogo, assim como o Senhor cercou a família de Jó. Cerca também a nossa, Pai. Sopra agora, meu Senhor, nessa noite. Sopra, Senhor, sopra o vento do Teu Espírito, meu Pai. Sopra, Senhor, e aonde houver um vale de ossos secos, que o Senhor venha trazer vida. Vida, Pai, em nome de Jesus. Vai fechando agora, Senhor, as brechas, meu Pai. Vai fechando agora, Senhor, todas as brechas, meu Senhor. Ah, Deus, que a Tua palavra venha ser toada, venha ser como uma semente plantada em nosso coração. E que a Tua palavra, Senhor, venha germinar dentro de nós. Que a Tua palavra venha crescer, venha florescer e venha dar frutos e frutos de alegria, meu Pai. Semeia, Deus, a Tua palavra dentro de nossas vidas. Faz morada dentro de nós, Pai. Que eu não vinha falar, meu Senhor, nessa noite, nada de mim mesmo, meu Pai. Mas põe a Tua palavra em minha boca e fala com o Teu povo, Senhor, nessa noite. Fala, Senhor, com o Teu povo nessa noite, Senhor. Que eu venha ser, meu Pai, um instrumento nas mãos do Senhor, meu Pai. Que eu venha ser, meu Pai, uma bênção, meu Pai, nas Tuas mãos. Para a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai, que eu possa ser esse canal de bênção para a vida deste homem e dessa mulher. E que essa pessoa, meu Pai, que se encontra enferma, não venha sair da mesma maneira que ele se encontra, que ela se encontra. Mas que eles iam sair daí curados, sarados e libertos pelo poder que há no nome de Jesus, meu Senhor. Abençoa, meu Pai, este culto online.
Abençoa, meu Pai, esta palavra que será entoada nessa noite. Fala, Senhor, com o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus. E para a glória e honra do Senhor Jesus. Para a glória e honra do Senhor Jesus. É assim que eu te oro, Pai, te agradeço. Continua conosco, Pai. Amém, amém, graças a Deus. Quantos tomam a posse aí, quantos crê? Amém, profeta das nações. Glória a Deus, aleluias. Glorifica aí, meu amado e minha amada. Glorifica aí, meu amado e minha amada. Abra aí a tua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Porque através dessa palavra, Deus vai falar contigo hoje. Eu quero te pedir, meu amado e minha amada, deixe teu like aí, amém? Deixa o teu joinha aí, teu like. Vai no tec-tec da telinha, bota esses coraçãozinhos aí para subir, meus amados. Para não ficar caindo, amém? Para que a gente possa ficar até o final, ao vivo. Vai no tec-tec da telinha, meus amados. Seja bem-vindo, Lucas Rocha. Seja bem-vindo, profeta das nações. Seja bem-vinda, Raquel. Seja bem-vinda, Adelmar. Deus te abençoe, meus amados e amadas. Glória a Deus, amém? Quem já abriu a Bíblia, em Neemias capítulo 1, escreva aí, irmã Michele, eu já abri. Amém? Deus vai falar com você. O que fazer diante de notícias? Notícias que chegam em nossas vidas e que tiram a nossa paz e que traz tristeza. O que fazer? Vamos aprender um pouco com Neemias? Vamos aprender, meu amado e minha amada, com Neemias? Em Neemias capítulo 1, no verso 1 em diante, vai dizer assim, meu amado e minha amada. Vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu o mês Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, amém? Estando Neemias em Susa, na fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntou-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas de fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluias. Então vamos refletir nessa palavra de Neemias. Oh, glória a Deus e aleluias. Neemias, meus amados e amadas, se encontrava no palácio de Susa. Se encontrava na província de Susa. Oh, glória a Deus, aleluia. Por que, meu amado e minha amada? Porque Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele era o copeiro daquele palácio, daquele lugar. Só que Neemias, meu amado e minha amada, ele guardava um sonho dentro dele. Neemias guardava um sonho, dentro dele. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. A presença do Espírito Santo neste lugar. Se você crê, meu amado, você não vai sair daí da maneira que vocês entraram. Mas vocês vão sair daí restaurados, curados e libertos pelo poder que há no nome de Jesus. E Neemias, se encontrando lá no palácio em Susa, ele recebeu uma notícia do lugar que ele amava, do lugar que ele era descendente, oh glória a Deus, aleluias, que era Jerusalém, meu amado. Ele recebeu a notícia de derrota. Ele recebeu, oh glória a Deus, aleluias, uma notícia de derrota. Obrigada, Luan, Deus te abençoe, meu amado. E essa notícia, meu amado e minha amada, trouxe tristeza para o coração de Neemias, para a alma de Neemias. Neemias recebeu a notícia
que lá em Jerusalém, estava em ruína. Que lá em Jerusalém estava em ruína. Que o povo que se encontrava lá, as poucas pessoas que restaram, em Jerusalém, meu amado e minha amada, se encontrava em ruína, em derrota, em tristeza. Por que, irmã Michele? Porque o povo de Jerusalém se encontrava assim. Oh, aleluias. Porque o povo de Jerusalém, irmã Michele, se encontrava assim. Porque, meu amado e minha amada, chegaram naquele lugar, saquearam aquele lugar, destruíram aquele lugar, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram as casas de Jerusalém. Oh, glória a Deus e aleluias. E poucas pessoas que se encontravam lá, poucos que restaram naquele lugar, estavam em tristeza, em derrota, em ruína. Por conta da perseguição de pessoas que não queriam ver a prosperidade de Jerusalém, que não queria ver a vitória de Jerusalém, que não queria ver, oh glória a Deus e aleluia, aquele povo se erguendo, se edificando, se levantando. Aí cantarabaiachai. Não é assim, meu amado, que acontece? Não é assim que acontece? Quando os inimigos de Jerusalém, oh glória a Deus e aleluia, voltaram para aquele lugar, para querer fazer o que? O mal. Para querer destruir o pouco que ainda restava. Porque é assim que acontece, meu amado e minha amada. Os nossos adversários, os adversários da nossa alma, infelizmente, vão fazer de tudo, para querer nos destruir, para querer nos derrubar, para querer frustrar os planos e os sonhos de Deus em nossas vidas. Sempre vai existir um Sambalate, um Tobias. Sempre vai ter um Sambalate, um Tobias para querer trazer o quê? Derrota para o povo de Israel. Para querer frustrar os planos de Deus. Para querer trazer desânimo, para querer trazer o quê? Frustração. Sempre vão existir os Sambalates e Tobias, os contra a edificação, os contra, oh glória a Deus e aleluia. Mas, quando nós estamos em Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós deixamos o Espírito de Deus habitar em nossas vidas, não tem notícia ruim, não tem Sambalate e Tobias, não tem nada na terra que venha frustrar os planos de Deus em nossas vidas. Quando nós tomamos posse da palavra, quando nós lutamos, pegamos as armas espirituais, nada pode frustrar os planos de Deus para nossas vidas. E quais são, irmã Michele, as armas espirituais? Quando Neemias soube, meu amado e minha amada, da notícia de derrota do povo de Jerusalém, que os muros foram, oh, glória a Deus, aleluias, derrubados, que as casas foram queimadas. Quando ele recebeu essa notícia de derrota, a palavra de Deus vai dizer que ele se entristeceu, que ele se lamentou. Mas ele foi se lamentar para terceiro, para a direita, ele foi para a esquerda, foi falar para o rei? Não. Primeiro, Neemias, ele foi se lamentar para o rei dos reis. Ai, cantarabaiachai.
Eita, glória a Deus e aleluias. Primeiro Neemias foi contar para o rei dos reis. Primeiro o rei Neemias foi falar com Deus. Foi falar com o Criador dos céus e da terra. Primeiro Neemias foi consultar aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que é o autor da nossa fé. Aquele que fez a boa obra. Aquele que prometeu a Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Primeiro Neemias foi falar com ele, meu amado e minha amada. O que foi que Neemias fez? Quando ele estava diante de uma notícia ruim, da terra que seus pais nasceram, da terra que fazia parte da história dele. O que foi que ele fez? A palavra do Senhor no versículo 4 vai dizer: sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluias! Ele se lamentou, meu amado e minha amada, ele chorou. Ele se lamentou, ele chorou. Mas diante do Deus dos céus, ele se lamentou e chorou diante do Deus dos céus. Ele falou com o Rei da Glória. E a palavra de Deus vai dizer que ele orou, que ele jejuou. A palavra de Deus vai dizer, meu amado e minha amada, que ele orou e jejuou. Que ele orou e que ele jejuou, meus amados. Diante de notícias ruins que chegam até você, notícias de derrota, Francisco, quando vier para a tua vida, para a tua casa, notícias que tiram, que te dá tristeza, que te dá desânimo, diante dessas notícias, não corra para o braço da sua esposa, do seu esposo. É bom, né? Mas não corra para os braços do seu pai, da sua mãe. Não corra para os braços do seu líder, da sua líder. Mas corra primeiro. Corra primeiro para os braços de Deus. Corra primeiro para Deus, para o Criador dos céus e da terra. Fale com Ele primeiro, meu amado e minha amada. Converse com Ele primeiro, meu amado e minha amada. Conte para Ele primeiro, oh, aleluias. Faça como Neemias. Diante de notícia ruim, do lugar onde os pai dele foi enterrado, a mãe dele, ele foi orar e jejuar. Ele foi chorar nos pés do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Ele foi falar com Deus. Fala com Deus, meu amado. Fala com Deus, minha amada. Recebeu notícias que veio trazer tristeza ao teu coração. Chegaram até a porta da tua casa e bateram na porta da tua casa só para te trazerem notícias ruins. Ligaram para você para te dar notícia de derrota. Coloca diante de Deus essa notícia. Fala com Deus no teu secreto, como está escrito lá em Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala com teu pai no secreto. Porque providência dos céus virá e não tardará. Para Neemias, meu amado e minha amada, na hora ele poderia pensar assim: e agora, o que é que eu faço? Como eu vou fazer para ajudar o povo de Israel, o povo de Jerusalém? Mas ele foi clamar ao Senhor. Ele foi falar com Deus de Israel, com Deus Criador dos céus e da terra.
Ele foi orar e jejuar e clamar, Deus da terra, dos céus. Ele foi falar com Deus. O que fazer diante, irmã Michele, de uma notícia ruim? Clame ao Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Porque a palavra de Deus vai dizer, meu amado e minha amada, que o Senhor nosso Deus, Ele não rejeita um coração aquebrantado. Aquebrante o teu coração para Deus. Fale com Ele. Porque lá em Lucas 1,37 vai dizer que para Deus não existe nada impossível. Aos olhos de Neemias, poderia ser impossível ajudar aquele povo de Jerusalém a edificar os muros, a edificar as casas. Além de Neemias ajudar a edificar os muros e as casas, ele ainda ajudou a edificar as vidas que estavam ali naquele lugar. Porque aquele povo que se encontrava em Jerusalém, eles tinham perdido tudo, meus amados. Eles tinham perdido os bens deles. Eles tinham perdido as famílias. Porque muitos dos filhos daqueles homens, daquelas mulheres, principalmente as pessoas mais humildes daquele lugar, os filhos eram levados como escravos para pagar a dívida dos pais. Pense a dor daqueles pais, da frustração daqueles pais, meus amados, de estar em um ambiente que foi destruído pelos seus inimigos, por pessoas que não queriam ver Jerusalém edificada. Pense como estava a alma daquelas pessoas. E Neemias, ele estava vivendo em um lugar confortável. Ele era copeiro do rei. Mas quando ele recebeu, meu amado e minha amada, a notícia, ele não pensou só nele. Ele não pensou só no umbigo dele, não. Mas ele pensou no seu próximo. O que você, homem, o que você, mulher, tem feito pelo teu próximo? O que você tem feito pelo teu próximo? O que você tem feito pela sua família? Oh, glória a Deus e aleluia. Será que você tem ajudado a edificar ou a destruir? Será que você tem ajudado a edificar ou a destruir? Será que você tem feito como Neemias? Tem se compadecido daqueles que precisam, daqueles que necessitam mais do que a você? Ou você, meu amado e minha amada, não tem tido misericórdia e tem lavado as mãos? Ah, não sou eu que estou ali naquele lugar, não é assim? Não sou eu que estou na situação, não sou eu que estou sendo perseguido, não sou eu que estou na frustração, não sou eu que estou desempregado, desempregada, não sou eu que estou doente, que estou enferma, que estou na cama. Aí, cantarabaiaxai. Deus está falando contigo através da palavra dele. Será que você só tem pensado em você e não tem pensado no teu próximo? Porque Neemias, quando recebeu a notícia, ele não pensou nele, ele pensou no próximo dele. Ele pensou naquelas famílias que se encontravam naquele lugar, frustrados, frustradas, que se encontravam naquele lugar, meu amado e minha amada, derrotados, tristes, abatidos, passando até necessidade, passando até fome. Será que você tem ajudado o teu próximo que está aí precisando de um pão, de um alimento, de vestes? Será que você tem estendido as mãos para quem mais precisa de ajuda? Ou será que você tem pensado só em você?
Eu sei que não é de boas obras que nós vamos entrar no reino dos céus. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deu o exemplo de que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós não temos que pensar só em nosso umbigo, só em nossas vidas, não. Mas que nós também temos que pensar na vida do nosso próximo também. E quando nós vermos o nosso próximo sofrendo, padecendo, nós também temos que nos erguer, levantar nossas mãos. E se nós não podemos ajudar financeiramente, temos que ajudar também em oração. Amém? Porque foi isso que Neemias fez. Neemias, ele orou. Ele consagrou pela vida daquele povo. Por Israel. Por Jerusalém. E a palavra de Deus vai dizer que o próprio rei de Susa, da Pérsia, percebeu a tristeza da alma de Neemias. Porque quando Neemias foi servir ao rei da Pérsia, o rei perguntou a ele o que ele tinha. Neemias, o que você tem? Sabe por quê, meu amado e minha amada? Porque quando nossa alma, quando o nosso coração não está bem, não adianta a gente disfarçar, meu amado e minha amada. Não adianta a gente esconder. Quando a nossa alma não está bem, o nosso semblante também não fica bem. A nossa aparência também não fica bem. Mesmo que você coloque maquiagem, nem a maquiagem esconde o que está na tua alma. Porque a tristeza que se encontra na alma reflete na sua aparência. E foi assim que aconteceu com Neemias. O rei perguntou a Neemias o que ele tinha. E o rei disse para Neemias que o que estava em Neemias vinha do coração. E o do coração é a alma. E sabe o que acontece, meu amado e minha amada? Neemias, antes de dar a resposta para o rei, ele foi mais uma vez orar. Ele foi falar com Deus. Então, antes de você tomar alguma decisão na sua vida, ore ao Senhor, fale com Ele. Consagre os seus planos, os seus projetos ao Senhor. Se eu não me engano, o salmista vai falar sobre isso. E em Provérbios também. Que nós devemos consagrar os nossos planos ao Senhor. Que nós devemos falar com Deus antes de fazer alguma coisa em nossa vida. Porque quando nós apresentamos para Deus, tudo que era para dar errado passa a dar certo. Tudo que era para frustrar, Deus não deixa frustrar, porque nós apresentamos a Ele primeiro. E foi isso que Neemias fez. E quando Neemias foi falar com o rei abençoou Neemias para ir para o lugar de Jerusalém, edificar os muros. Além do rei permitir a Neemias ir edificar o muro de Jerusalém, o rei ainda ajudou, meus amados. Ainda ajudou com materiais, mandou ainda uma frota de soldados para ir com Neemias. Porque é assim, meus amados, quando nós perguntamos a Deus o que devemos fazer diante da situação, diante da provação, diante de uma decisão, quando nós falamos com Deus primeiro, tudo que era para dar errado passa a dar certo, amém? Tudo que era para frustrar passa a ser o quê? Passa a edificar.
Então escreva aí, meu amado, escreva aí, dê legalidade dos céus e diga: tudo que era para dar errado na minha vida, a partir de hoje, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque eu vou fazer como Neemias. Eu vou orar ao Senhor. Eu vou falar com Deus primeiro. E tudo que era para dar errado, já deu tudo certo. Escreva aí, dê legalidade dos céus. Diga. Rodrigo escreveu, ó, Rodrigo tomou posse. Rodrigo colocou aqui tudo que era para dar errado hoje. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Por quê? Porque você vai colocar em oração diante de Deus primeiro. Você vai fazer como Neemias fez. Você vai apresentar a Deus essa notícia que você recebeu. Você vai apresentar a Deus aquele processo que não anda. Você vai apresentar a Deus aquela notícia que você recebeu dos médicos. Você vai apresentar a Deus aquilo que você recebeu na empresa. Ou naquela casa que você recebeu ordem de despejo. Aleluias. Você vai apresentar a Deus as notícias ruins que vieram até você. A partir de hoje, você vai fazer como Neemias fez. Você vai fazer como Neemias. Você vai orar. Você vai colocar diante de Deus. E providência dos céus virá e não tardará. Você crê, você toma posse? Você crê e toma posse, meu amado e minha amada? Que providência, que providência dos céus virá e não tardará? Você crê e toma posse, meu amado e minha amada? Que providência dos céus virá e não tardará? Então creia. Creia que providência dos céus está chegando para a tua vida, para a tua história. Providência dos céus está chegando, sabe por quê? Porque a partir de hoje, você não vai sair correndo para contar para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, para o seu avô, para o seu irmão. Mas você vai contar primeiro para Deus. Para o Deus dos céus. Para o autor da sua fé. E a providência dos céus virá e não tardará. Deus usou o rei para abençoar Neemias, para edificar os muros de Jerusalém, para edificar as casas que estavam destruídas, para edificar as vidas que se encontravam ali abatidas, entristecidas, destruídas. Deus usou o rei da Pérsia para abençoar Neemias, para Neemias abençoar aquele povo. Deus vai usar você aí na sua família. Deus vai usar você, homem, você, mulher, naquela empresa, naquela loja, naquele hospital. Deus vai usar você aí naquele ministério. Deus vai usar você na sua família. Aí cantarabaiachai. Deus vai usar você que está disponível a obedecer, a ouvir a voz de Deus. Deus vai usar você que está aí dizendo: eis-me aqui, Senhor. Envia a mim para edificar vidas, edificar lares, para estender as mãos para aqueles que precisam. Deus vai usar você. É você que se contrair. É você, meu amado, que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. Assim como Deus usou a vida de Neemias. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele que Ele edifique as nossas vidas. Edifique a nossa família. Edifique a nossa cidade, o nosso bairro. Que aonde houver uma destruição, que Deus venha trazer
renovo, restauração. É isso aí, Alessandro. Temos que olhar com olhos de amor. Que os nossos olhos venham a ser semelhantes aos olhos do Senhor. E que a nossa mente venha a ser a mente de Cristo. Para que nós venhamos olhar para o nosso próximo com olhar de amor. Não com olhar de desprezo. Não com olhar de ódio, mas com olhar de amor. Amém, meus amados? Amém, minhas amadas? Que palavra é essa? Palavra de edificação. Palavra de renovo, de restauração. Mesmo diante de notícias ruins, nós vamos colocar diante de Deus. E essa notícia ruim vai se transformar em notícia de vitória, de dupla honra. Porque aquele povo de Israel estava vivendo um momento de derrota. Mas através da vida de Neemias, eles viveram a dupla honra de Deus. Ainda que tivesse o Sanbalat e Tobias tentando, meus amados e amadas, frustrar os planos de Deus ali na vida daquelas pessoas, tentando frustrar os planos do Senhor, mas eles não conseguiram, porque quem estava com Neemias era maior do que eles. Quem está aí com você é maior do que você. Quem habita em mim é maior do que eu. E o nome dele se chama Jesus. Espírito Santo de Deus. Ele habita em nossas vidas. E é ele que vai edificar. Aonde houver uma destruição, vai haver restauração nessa noite de oração. Vai haver renovo. E toda frustração vai se transformar em vitória. Vai se transformar, aleluia, em edificação. Em aprendizado. Oh, glória a Deus e aleluia. Você crê, você toma posse? Então tome posse dessa palavra. Pegue essa palavra para você, meu amado e minha amada. Que aonde havia derrota, vai haver vitória. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim como Jesus venceu, nós também vamos vencer. Assim também como Neemias e aquele povo de Jerusalém venceu, nós também vamos vencer. Porque nós vamos nos calar diante dos homens. Mas diante de Deus, nós vamos nos prostrar, nós vamos ajoelhar, vamos consagrar, vamos orar. Porque Ele é o Deus do impossível. E aonde, Maria, a tua mão não alcança, Maria Loureço, aonde a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança. Aonde o teu coração, meu amado e minha amada, aonde os teus pensamentos não podem ir, o de Deus pode. E a palavra de Deus vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Que nem olhos viram, nem ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Espera no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, subirão e não se cansarão. Espera tão somente no Senhor, meu amado e minha amada. Porque o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. O que você não pode é desistir. Não desista. Não desista diante dessa situação que você está vivendo. Não desanime. Porque Deus proverá. Ele velará por ti. Ele velará por ti, Rodrigo.
Pega essa palavra para você tomar posse dessa palavra, amém? Creia e verás a glória de Deus, amém, Emerson? Creiam e verás a glória de Deus. Então, a partir de hoje, quando você receber uma notícia ruim, você vai colocar diante de Deus, através do seu joelho. Amém? Uma vez eu vi uma notícia, né? Que a rainha Elizabeth falou, né? Eu ouvi, eu li também, que ela falou assim, que ela não temia um exército, mas temia ao joelho dobrados diante de Deus. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Porque ela sabia o valor que tem quando nós dobramos o nosso joelho, o estrondo que faz nos céus, e como Deus nos escuta quando nós oramos para edificação, quando nós oramos para a glória de Deus. Não é orar para ver ninguém derrotado, destruído, não. Porque a oração contrária, a palavra de Deus diz que Deus não recebe. Oração contrária é igual feitiço. Deus não recebe. Mas oração, como a de Neemias, para edificar, para construir, pode ter certeza, meus amados, que Deus, Ele ouve nosso clamor. Que Deus, Ele ouve o nosso coração aquebrantado, sincero, diante dos olhos, diante dEle. Então não temas, não se espante, clame ao Senhor, fale com Ele, porque Ele ouvirá o teu clamor, Ele ouvirá o teu clamor. Você crê, você toma posse, Marcos? Então crê e tome posse, meu amado e minha amada, que você verá aí a glória de Deus, a glória da segunda casa sendo maior do que a da primeira. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Pega aí o copo com água. Pega esse copo com água, meu amado e minha amada, que nós vamos fazer um ato profético. Vamos apresentar água ao Senhor, amém? E aquele que crê será curado, sarado e liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Quem já pegou o copo com água, escreva aí. Já peguei, irmã Michele. Eu já peguei o copo com água, irmã Michele. Amém? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós vamos clamar, amém, meus amados? Vamos clamar pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa saúde. Coloca aí diante de Deus qual é a área que você precisa. Que Deus venha fazer o impossível na sua vida. Quando nós estivermos aqui clamando ao Senhor, já pegou, irmã Maria? As duas Marias já pegou. Maria de Fátima e Maria Lourenço. Já pegou a água, amém. Robson já pegou a água. Pega aí o copo com água, amém. Pega com fé. Alessandro já pegou? Porque haverá restauração, haverá cura, haverá edificação de lares, de lugares. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Às vezes, meu amado e minha amada, você pensa que está perdendo,
Mas você não está perdendo, não. Deus está te livrando. Irmã Michele, fecharam as portas para mim. Eu estou desempregada agora. Creia tão somente, meu amado e minha amada. Se essa porta se fechou, é porque não era o melhor de Deus na sua vida. Se essa porta se fechou, é porque não era o melhor de Deus na sua vida. É porque Deus tem o melhor para te dar. Não desanime. Creia tão somente. Coloque diante de Deus as suas orações. Porque o melhor de Deus irá vir. E não vai tardar, não. Vai chegar na hora certa. Irmã Michele, eu estou separada. Né? Meu esposo saiu de casa, se separou. Minha esposa se separou. Creia, meu amado, que o melhor de Deus está chegando na sua vida. Se aconteceu, se não quer mais, não dá mais certo, coloca diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele sempre tem o melhor para os filhos dele, amém? Ele sempre tem o melhor. Ou namorado, ou noivo. Se foi, deixa aí, meu amado. Se foi Deus que permitiu, deixa aí. Se for de ser seu, vai voltar. Porque o que é de Deus, ninguém tira. Amém? Ninguém toma. Mas se for livramento, dê glória a Deus, dê aleluias. Porque Deus tem preparado o melhor. Deus só dá o melhor para os filhos dele, amém? Para a filha dele. Para aquele que clama dia e noite. O próprio Senhor Jesus trouxe a parábola do juiz iníquo. Um juiz que não era bom naquela cidade. Um juiz que não tinha misericórdia com ninguém. Mas aquela mulher viúva, todos os dias ia de contra aquele juiz. E pedia para julgar a causa dela. Aquela mulher viúva, todos os dias, ia de contra aquele juiz, pedindo justiça pelo marido dela que faleceu. Pedindo justiça pela causa dela. Todos os dias, aquela mulher ia nos ouvidos daquele juiz. Até um dia, meu amado e minha amada, que aquele juiz falou: tenho que resolver logo esse processo, essa causa dessa mulher. Porque eu não aguento mais. E aquele homem não era bom.